paz do Senhor a todos, a paz em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez trazendo a palavra do Senhor para todos vocês que assistem no meu canal. E sempre uma boa nova, uma novidade, um alerta, enfim, algo que lhes toque o coração. Uma palavra do coração de Deus direto para o seu coração. Amigos, estamos hoje com um pequeno trecho, né? E esse trecho nós vamos falar sobre sua família, né? O que Satanás tem feito para destruir a família desde o começo dos tempos, né? Começando lá na Gênesis, né? Passando pela Gênesis, indo pelo Pentateuco e assim por diante, até os dias de hoje. Bom, vamos começar lá com um pequeno trecho que o Senhor me deu, né? Que é uma promessa na minha vida, na vida de vocês. Porque se vocês pensam, mas ele fala da garganta para fora, não, eu falo de lá de trás, que passa por mim, que vai até você, e de você vai adiante, porque a sua palavra, né, é muito importante. O que você pensa é muito importante para mim, né? Há pessoas que não gostam do vídeo, né? E muitas vezes criticam. Opa, mas se criticam é porque tá bom. Mas como assim? Criticam e tá bom. Criticam de maneira negativa, mas está bom? Sim, está bom, porque assistiu. A semente foi plantada. A semente caiu na terra. É só esperar que brote. O Senhor não faz as coisas da noite para o dia. Isso é bem verdade. As coisas no tempo de Jesus, no tempo de Deus, não é o nosso tempo. Não sendo o nosso tempo, tem o seu próprio tempo para que floresça, para que dê frutos, né? Porque primeiro a semente tem que germinar, tem que brotar. Saindo do broto, ela tem que se transformar num caule forte, né? Resistente para poder crescer, buscar a luz, e aí começar a dar as suas galhadas, né? Há um período onde essa semente se transforma num pequeno broto, do broto se transforma num pequeno caule, do pequeno caule numa pequena árvore, de uma pequena árvore uma grande árvore. Aí ela começa a dar os seus frutos, né? Para ter ideia do que falo, uso a mim mesmo como exemplo. Uma semente foi jogada em mim há 42 anos atrás. Ela levou 30 anos, 34 anos para germinar, crescer, se tornar uma árvorezinha e agora começar a dar o fruto. Não é da noite para o dia. Então, se criticam para o bem ou para o mal, já é ótimo, glória a Deus, porque é sinal que a semente está ali e a semente brotará. Tão certo como aquilo que eu vou ler agora para vocês, que está lá em primeiro livro de Crônicas, né? No capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: vós, sementes de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. E Ele é o Senhor, nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos.
Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações, do concerto que fez com Abraão e do juramento a Isaac, seu juramento a Isaac, o qual também a Jacó ratificou por estatuto, a Israel por concerto eterno, dizendo, vejam bem, dizendo, a ti darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança, sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela. Andavam de nação em nação e de reino em reino, de nação em nação e de um reino para outro povo. Quer dizer, o povo não tinha uma parada, eles não tinham um lugar certo, até que Deus veio e lhes deu a promessa. E a promessa se fez, né, consolidada, deu a terra ao povo. Né? A ninguém permitiu que os oprimisse, por amor deles. Respondeu reis, dizendo, não toqueis os meus ungidos, aos meus profetas, não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Então, meus amigos, o que eu tenho feito nesse tempo todo, eu já estou com mais de 100 vídeos, né, espalhados na internet. Meu programa, esse canal PR448, ele é visto em centenas de lugares, centenas de países. No Brasil, então, ele tem são muitas pessoas que vêm aqui, né? Fora do Brasil também há muito, entre Japão, África, enfim, muitos, até países islâmicos já assistiram ao vídeo, né? Mas o que chama a atenção, né, com relação ao o texto que foi lido agora, né, de anunciar a palavra, né, anunciar a palavra e também contestar algumas coisas que vêm até mim. Não contestar a palavra, mas contestar coisas em tomá-las para vocês verem como é, né, digamos assim, a organização, se é que existe uma organização no meio satânico, né? Mas vamos lá então. Nossa história começa mais ou menos assim, né? Começa lá no Pentateuco, né, com o nascimento de Moisés. Quem conhece a história sabe que o nascimento de Moisés era uma coisa contra todos os princípios daquela época. Por quê? Para o judeu, para o povo hebreu, quando nascia uma mulher, né, era, só para vocês terem uma ideia de diferença, né, que é uma coisa que existia naquela época. Glória a Deus, hoje já não tem mais. Mas uma mulher, era 40 dias que ela ficava praticamente, né, vamos usar um nome mais atual hoje, de resguardo. Quando nascia um homem, era 7. O faraó, naquela época, né, já não era o faraó que que convidou o povo hebreu a vir para lá, né, através de José, não José do Egito, mas José no Egito.
aquele José que profetizou, aquele José que decifrou os sonhos de Faraó através de Deus. Faraó, muito agradecido, deu guarida aos hebreus. E aquele povo foi se multiplicando ao longo de 400 anos, ao longo de 430 anos. E as coisas mudaram. Né? Como que as coisas mudam? Mudaram, porque já não era mais o mesmo faraó, aquele faraó agradecido, aquele faraó grato a Deus, grato a José, grato ao povo de José, que deu do melhor ao povo hebreu. Não era mais aquele faraó, já era um outro, já era um descendente. E esse, vendo que o povo crescia, né, foi tomado de uma certa angústia, creio eu, estou aqui concatenando, de uma certa angústia, de um certo medo e de uma certa opressão por conta de seus ministros. Aí, o que ele fez? Sabendo dos costumes da época, dos costumes hebreus, dos costumes judaicos, o que ele fez? Ele colocou uma lei que de todo casamento, isso já para destruir, Satanás veio e colocou isso no coração dele, né? Que seria um meio de destruir aquele povo, né? Que aquele povo que, se até então eram tratados, há 400 anos antes eram tratados de forma benigna, de forma, digamos assim, com certas regalias, agora não. Pois aquele povo que comia antes do bom e do melhor, bebia do melhor, agora não, agora se alimentava de restos, cebolas, né? Alho, pepino, ou melhor, ou de resto, e já não tomavam mais da mesa do faraó, já usavam da água barrenta do Nilo para beberem. Já era um povo que havia se tornado escravo até então, nesse inteirinho. E Faraó, tomado por um impulso de Satanás, um impulso demoníaco, colocou ao povo a seguinte questão: que todo aquele que se casasse tivesse um menino homem, já não podia ter mais do que um, mas se tivesse um homem, seria morto na hora do parto. O que ele quis com isso? Destruir totalmente a vida, a família, a vida das famílias. Por quê? Aí então, bom, se é para eu me casar, olha, né? Se é para eu me casar, então, e se vier mulher, e se vier um homem, vai ser morto e tal, então eu não vou me casar. Já começou. Mas aí nasceu, aí tinha lá, né, pulando um pouquinho além, né, indo um pouco além, né, chegou na família de Moisés, né, que era uma família de levitas, né, e como todo bom cristão, como todo aquele que segue a Deus cegamente, é meio doido, é meio atrapalhado das ideias. O que fizeram? Já tinham tido um filho, já tinham tido uma filha, e Joquebede engravidou. E aí começou o medo.
Mas e se for menino, o que nós vamos fazer e tal, isso e aquilo, porque já tinham passado também, né, digamos assim, na cota de filhos. E aí nasce o menino. A parteira foi lá, creio eu que quando ela tenha ficado de cócoras, porque creio eu que a hora que ela ficou de cócoras, que ela começou a fazer a força, porque tinha que fazer força para o menino nascer, que a parteira estava ali. Quando a parteira pegou, houve-se um silêncio. Imagine vocês, a parteira com a criança na mão, o cutelo na outra, para matar essa criança. Mas aí, né, Deus toca-lhe o coração. Não foi porque Joquebede começou a chorar, porque Araão, meu irmão, começou a chorar, porque Miriam começou a chorar, porque seu pai começou a chorar. Então, Deus toca-lhe o coração. E creio eu que naquela hora, Deus tenha mostrado muito mais aquela parteira. Tenha mostrado o futuro dos hebreus. Que o futuro dos hebreus não era ali e dependia daquele menino. E ela sai para fora e fala, melhor teria sido se tivesse abortado. E deixa, porque ela conhecia a lei. Ela poderia ser morta. E se descobrissem, a família inteira poderiam ser mortos. Aí, eu digo aqui, começo a pensar aqui comigo, né? Como é que esse menino foi criado? Por aquele tempo, a mãe pouco se alimentava, era escrava. Quando a mulher não se alimenta, pouco ela tem no seu seio para dar à criança. Mas 3 meses se passaram e essa criança estava lá, né? Como faziam? Ninguém descobria, não percebia, essa criança não chorava, era impedida de chorar. E digo, a dor que esses pais sentiam, porque muitas vezes não sabiam o que fazer pela criança, mas tapavam-lhe a boca com paninho para que não chorasse, para que a criança não chorasse. E aí a perseguição começou, a busca. Faraó chegou assim, vamos usar esse termo, mandou fazer um peixe fino. Vamos buscar, vamos achar, se tem criança, mata. Joquebede pegou a criança, escondeu no cesto e lançou ali. Creio eu que nessa hora os demônios saltavam de raiva. Deveriam ter entrado em tudo quanto é animal que existe dentro do Nilo. Leviatãs, né? Para quem não sabe, leviatãs são os crocodilos. E para quem não sabe o tamanho de um crocodilo do Nilo, eu digo, foi encontrado crocodilos até com 6 metros de comprimento. 6 metros de comprimento, imagina. Um bicho desse endemoniado. Mas os demônios fizeram, até no dia em que Jesus estava na proa, no navio, do barco lá, né? Fizeram aquele furdunço todo, e joga o barco para cá, e joga para lá, e o vento para cá, e os homens gritando de horror, porque aquilo deveria ser muito feio. Jesus, acalma-te. E tudo se acalmou. Moisés já era plano de Deus.